Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos fechar o assunto de matrizes fazendo uma última matriz de identidade aqui, mas se tiver algum algoritmo que exija o uso de matriz, é só colocar aí na descrição, tá bom? O algoritmo, a situação, o problema que nós vamos resolver. Então, o algoritmo consiste em pedir ao usuário para entrar com o tamanho da matriz de identidade, vai até 100. Se eu coloco acima de 100 ele não deixa, né? Se eu coloco abaixo de 1 ele também não deixa. Vou colocar um tamanho de 5 aqui, ele gera para mim uma matriz de identidade de 5. E ainda me pergunta se eu quero continuar. Se eu digito 1, ele continua e agora eu vou gerar, por exemplo, uma de 6. E ele gera isso. O que eu fiz aqui? Aqui eu usei uma função simples, usei estrutura de repetição para... Cara, ficou perfeito. A gente vai fazer isso aqui do zero, tá ok? Você pode fazer no Portugal Web ou aqui, tá bom? Eu vou abrir aqui uma nova guia e aqui é o seguinte, eu vou criar aqui, ó, eu sei que eu não falei para vocês sobre função, mas função é tudo aquilo que tende a resolver algum tipo de problema, é uma rotina do computador. Por exemplo, a função início, ela inicia toda a estrutura, todo o programa funciona dentro da função início. Essa função aqui, ó, eu posso chamá-la em qualquer lugar do programa se eu quiser. Eu posso chamar que ela vai se repetir, tá ok? Eu vou criar uma função, é uma função que ela vai simplesmente retornar o tamanho da matriz, muito simples, tá ok? Eu vou digitar aqui assim, ó, função, ela vai retornar para mim um valor do tipo inteiro, então eu vou colocar inteiro, retorna tamanho, vou abrir e fechar aspas, você vê que ela segue a mesma estrutura da função início, tá ok? E fazer isso aqui, ó. A função retorna tamanho, possui situações que não retornam nenhum valor. Tudo bem, a gente vai colocar um valor para retornar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui o valor, né? O valor que eu quero, retorna tamanho. Vai ser do tipo inteiro. E ela vai ter que retornar para mim o tamanho da matriz. Se eu quero uma matriz 3×3, 4×4, preciso desse valor para configurar o nosso loop de repetição, tá ok? Por isso que eu estou fazendo primeiro a função. Você vê que a função ela fica fora do escopo da função principal, pois ela é outra função como a função início. Depois a gente chama ela aqui dentro. Então ela vai receber, por exemplo, tamanho matriz. Vou começar valendo 0. Se eu colocar aqui retorne tamanho matriz, por exemplo, se eu colocar assim, ó, retorne tamanho matriz. Se eu colocar do jeito que está aqui, pessoal, se eu vier aqui na função início e chamar ela aqui, ó, colocar dentro do escreva, tá? Porque se eu não colocar dentro do escreva, eu não vou conseguir ver o valor que vai ser retornado. O valor que está aqui é 0. Vou colocar 10, por exemplo, 12. Vou colocar aqui o nome da função do jeito que está aqui, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Se eu der um enter, ó, retornou 12. Se eu colocar, por exemplo, 13, vai retornar 13. Só que eu vou colocar, ela não vai só retornar o valor, tá ok? Eu poderia criar uma função só para as letras, só para pedir esse valor, mas eu vou fazer tudo aqui dentro. Eu vou colocar 0, deixar do jeito que está, vou apagar aqui e vou colocar aqui o seguinte. Aqui eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar entre com um... Epa, desculpa, tem que ser dentro do escreva, né? Dentro do escreva. Escreva, aí eu ponho entre com um valor, entre 2 e 100 para criar a matriz de identidade. Por que entre 2 e 100? Porque se for abaixo de 2 fica feio a matriz, né, com 2 números. É melhor ser acima de 2 e abaixo de 100. E aqui eu leio esse valor, ó, e vou jogar dentro daquela variável lá, tamanho matriz, tá ok? E retornar. Do jeito que está aqui ela já está legal. Só que aqui no início eu vou criar uma variável do tipo inteiro e essa variável vai receber o tamanho matriz, ok? Pode ser o mesmo nome? Pode ser, porque cada função dessa aqui funciona no escopo. Ó. Você vê que eu usei o mesmo nome aqui com o mesmo nome aqui, não tem problema nenhum. Aqui eu vou colocar essa variável tamanho matriz, ela vai receber essa função aqui, ó. Veja que interessante. Assim que ela recebe a função, ela vai retornar para mim esse texto. Só que aí para mim ver o número, eu vou colocar um escreva aqui, para ver o número, para mostrar para vocês que o número tá vindo para dentro aqui. Vou dar um enter, ó. Entre com o valor entre, vou colocar 5, ó, viu? Tá vendo o que aconteceu aqui? Ele reproduziu a função, né? Caiu nessa linha de código que reproduziu a função e tudo que aconteceu na função, essa função ela só faz uma coisa, ela retorna um valor.
Você vê que eu colho o valor dentro dela e ela retorna para mim esse valor. Retornou para dentro dessa variável aqui. Eu estou exibindo aqui. Então essa variável aqui contém o tamanho da minha matriz. Se é uma matriz 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Beleza? Agora, com isso em mãos, eu vou criar aqui o seguinte. Eu vou criar a variável matriz, correto? Essa variável matriz, ela vai ter um tamanho de 100 por 100, porque vai até 100, tá bom? Depois a gente faz um ajuste de código aqui para limitar aqui, com estrutura fácil enquanto. Então, agora que eu sei o tamanho, eu já posso fazer o povoamento da minha matriz. Então, para isso eu preciso de 2 loops para. O primeiro loop para, ele é responsável por percorrer as linhas da matriz. Então, ele vai percorrer a linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E o fato de eu precisar de 2 loops alinhados é porque eu preciso de um loop que percorra as linhas da matriz e o loop que fica dentro deste que eu estou fazendo aqui agora vai percorrer as colunas. Tá ok? Eu vou colocar aqui a variável do tipo inteiro com o nome de i de índice. Ela começa valendo 0 e enquanto essa variável for menor que o tamanho da matriz que o usuário determina, aí eu vou somar mais 1 no i, todas as vezes. Só que do jeito que está aqui eu só consigo acessar as linhas da matriz, tá ok? Mas eu preciso também acessar as colunas da matriz, por isso eu preciso de um loop dentro desse. Só que este loop aqui, ele precisa ter um nome de variável diferente aqui de controle. Essa daqui já vai chamar J, tá ok? Agora, esse de cima, ele representa a linha da matriz, índice 0, índice 0. Este aqui representa a coluna da matriz. Matriz, linha 0, coluna 0. Viu? 0 e 0, 0, 0. 1 e 1, 2 e 2. Entendeu? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu teste de verificação, onde eu vou colocar um se aqui e vou dizer o seguinte: se, veja pessoal, a matriz de identidade, para ela funcionar, eu preciso que tanto o índice da linha quanto o índice da coluna sejam iguais para eu preencher de 1, porque o restante é preenchido com 0. Veja, o 1 aparece aqui, ó, nessa casinha, e 1 aparece aqui. Você vê que tanto o índice da linha quanto o índice da coluna são iguais. E é isso que eu verifico aqui. Eu verifico se i é igual a j no momento desse loop aqui, tá ok? Se i for igual a j, ele vai preencher com 1. Então eu pego a variável matriz, na posição i, na linha i, coluna j, no primeiro loop vai ser aqui, ó, que vai estar linha 0, coluna 0. Vai receber 1, tá ok? Matriz. Do jeito que está aqui, pessoal, se eu vier aqui, ó, e colocar um escrevo aqui, ó, colocar um /n, tá ok? E eu vier aqui dentro desse segundo para e eu exibir essa matriz que está sendo preenchida com 1 nesse momento, você vai ver que está sendo preenchida com 1, você vai ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui, ó, uma vírgula para me dar um espaço entre os números e vou dar Enter. Entre com o valor entre 2 e 100. Eu vou digitar 10. Quando eu digitar 10, lembre-se, este valor está vindo dessa função aqui, ó. Então vai colher o valor, tamanho da matriz e vai retornar para mim. Retornar para dentro dessa variável que eu declarei aqui, ó, inteiro matriz, tamanho matriz, vai retornar. Então vai retornar 10. Logo, o meu loop, ele vai funcionar perfeitamente. Aí você me pergunta, mas Marcelo, você tá maluco? Por quê? Ó, você viu que já funcionou, né? Por que que gerou a matriz de identidade e retornou 0? Não retornou nulo? Sim, pessoal. O Portugal Studio, como vários outros programas, quando você não inicializa a variável matriz, ele preenche com 0. Portanto, é interessante você vier aqui e colocar um senão e atribuir o valor 0, porque assim você vai ter mais controle. Tá ok? Eu vou colocar 0 aqui, ó, e vai funcionar agora. Vou colocar 6. Ó. Ele criou a matriz de identidade para mim. 6 vezes 6. O fato de você ter mais controle é interessante. Por exemplo, se eu ponho 3, ó, ele vai criar uma matriz de identidade onde não é 1, vai ser 3. Olha lá, veja, viu? Retornou tudo 3. Por isso você precisa desse controle. Agora, para a gente fazer com que o algoritmo tenha a opção de voltar nesse menu várias vezes, eu tenho que vir aqui, ó, dentro do escopo do início, ó, da função início. Eu tenho que vir aqui dentro, ó, vou clicar aqui só para você ver onde é que está. Eu tô aqui, ó. Função início, aqui, tá vendo? Ó, função início. Então aqui fora eu tenho que criar um escreva, né?
e perguntar se o usuário deseja continuar. Deseja gerar outra matriz, vou colocar /n e vou colocar assim, 1 para gerar, 1 para voltar ou qualquer tecla para sair, desse jeito, e vou receber esse valor aqui de opção. Essa variável não foi declarada, tá vendo? Então eu tenho que vir aqui no início e declarar ela aqui. Vou colocar ela aqui do tipo cadeia. Cadeia, opção. Por que eu vou colocar do tipo cadeia? Porque vai facilitar. Porque aí o usuário digitar qualquer coisa que não seja 1, ele vai sair do loop, entendeu? E aí é o seguinte, eu venho aqui, ó, e coloco um se e pergunto. Se essa variável opção ela for igual a 1, veja que eu estou colocando entre aspas, por quê? Porque é uma cadeia, não é um número, tá ok? Estou enganando o usuário aqui. Vai fazer duas coisas se for igual a 1. Primeiro, ele vai limpar a matriz anterior, chamando a função limpa. Você vê que eu estou chamando uma função nativa do Portugal que existe, chamada limpa, ela limpa a tela. Segundo, ela vai chamar a função início. Eu posso chamar a função início aqui de novo? Posso, sem problema nenhum. Então eu venho aqui e chamo a função início e ele vai voltar para isso aqui, ó. Entre com o valor, tá bom? Se for uma tecla diferente, não preciso fazer mais nada, ele vai sair do programa. Você pode colocar aqui um senão, mas não precisa. Você pode vir aqui e colocar senão, ele vai sair do programa. Vai chegar nessa parte aqui, o programa finalizado. Vamos testar? Vou digitar 2. Ele gerou a matriz para mim. Deseja gerar outra matriz? 1 para voltar ou qualquer tecla para sair. Vou digitar o 1. Aí ele, viu? Voltou para mim. Vou digitar agora 5. Gerei uma matriz tamanho 5. E assim ele vai ficar sucessivamente. Só que tem um problema. Vou digitar 1 aqui. Se eu digitar, por exemplo, 102, ele vai gerar uma matriz para mim no tamanho 102. Só que o limite é 100. Você vê que dá um erro na matriz. A matriz, ela só cabe 100 por 100. 100 linhas e 100 colunas. Portanto, aqui em cima na função, eu preciso criar um faço enquanto. Então aqui eu abro e fecho chaves, tá bom? E digo o seguinte, para ele fazer isso aqui, tá bom? Ele vai repetir isso aqui enquanto essa condição aqui não for satisfeita. E qual é a condição? Eu quero que o tamanho que o usuário está digitando lá, enquanto ele for maior que 100, vai repetir. Ou enquanto ele for menor que 1, menor ou igual a 1, vai se repetir. Aqui é maior, tá? Enquanto ele for maior que 100, ou seja, 101, vai repetir. Enquanto ele for menor ou igual a 1, vai repetir também. Tá bom? Vou colocar aqui, já tá no jeito. Ó. Se eu digito, por exemplo, 101, ele não deixa. Ó, 101, vou digitar 1, ele não deixa também, porque uma matriz de 1 não faz sentido, né? Menos 1 também não vai, só que já vai o 2, por exemplo, já passa. E aí eu volto para a matriz. Programa simples, tá? Se restou alguma dúvida, pode entrar em contato comigo aí. Já digita tudo aí nos comentários, não manda... Tem gente que escreve assim, oi Marcelo, eu preciso da sua ajuda. E some. Aí eu falo, tipo, já coloca logo o que você precisa. Oi Marcelo, eu preciso da sua ajuda, um algoritmo assim, assim, assado. Que aí eu já venho com a resposta, entendeu? Beleza, pessoal? Falou!